Isso, né? Filha, vai se acostumando aqui com o altar. Vai se acostumando. Você é profeta, no caso. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Quero dizer para os irmãos que quando o pastor falava sobre obedecer e sacrificar, veja como isso, antes do Antigo Testamento houve essa palavra, mas Jesus não deixou que essa palavra lá no Antigo Testamento ficasse só lá, porque Jesus obedeceu e virou um sacrifício vivo. Aleluia! Guarde isso com você, para que Deus receba tudo aquilo que nós temos para entregar ao Senhor. Obedeça. E aí tudo aquilo que você for sacrificar diante do Senhor, Ele vai receber com um cheiro suave. Glória a Deus. Diante dele. Amém? O Senhor falou comigo ali sobre essa palavra. E é maravilhoso, irmão. O agir de Deus é assim. Deus ele libera uma palavra para que você venha meditar, para que você venha estar glorificando o nome dele. Amém? Campanha que, como o pastor falou, uma campanha que aconteceu, irmãos, porque quando a gente decretou que o agosto seu e o agosto meu, o agosto nosso, vai ser agosto de Deus, não poderia ficar de fora dos domingos. Então Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz, e Ele cuida de cada detalhe. São 2 cultos, então vai ser um agosto completo na presença do Senhor. Então Deus trabalha assim. Eu falo com o pastor, Deus ele nos surpreende, e essa campanha nasceu do coração de Deus. Eu comentei algo com o pastor Claudio, a gente estava subindo ao monte, e ali naquele momento o Espírito Santo que estava conosco, a presença do Espírito Santo testificou no nosso coração, testificou na presença de Deus essa campanha, Vencendo o Valente. Porque essa semana que passou, o Senhor falou muito forte comigo sobre essa palavra que estarei trazendo à igreja nessa noite, para que você entenda como que as coisas na nossa casa, as coisas dentro da nossa vida, nas áreas de cada um aqui, como que trabalham o inimigo. Entenda que o inimigo, nesse contexto, ele é o valente. Mas existe também nesse contexto o mais valente. Aleluia! É isso que eu quero que você entenda. No versículo da campanha existe o valente, mas existe o mais valente. Aleluia! E é sobre isso que vamos falar nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 11. Livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. E o versículo de número 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo 11, e o versículo 21 e 22. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez em algumas vídeos vai estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o,
tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Amém? Amém. Podeis tomar seu assento em nome de Jesus. Essa semana eu estava trabalhando como sempre, né? Tenho minha rotina de trabalho lá na empresa, e durante 2 dias seguidos, né, a gente tem o costume lá em casa de colocar os louvores na TV, e aí vai passando um clipe após o outro, um clipe após o outro. E nesse momento que estava passando um clipe após o outro, tem uma dupla que se chama Canção e Louvor. A gente gosta dos hinos deles. São violeiros assim, tocam muito bem, uma benção. E nesse momento que eu estava ali, eu estava escutando um hino que eles estavam louvando. E o hino dizia assim, presta atenção: só tem forte no lugar até chegar alguém mais forte. Isso é uma frase do hino deles. Só tem forte no lugar até chegar alguém mais forte. Eu sei que algumas pessoas já estão entendendo. E essa frase ficou na minha mente. E eu fiquei, irmãos, confesso para os irmãos que eu fiquei 2 dias recebendo essa frase da parte do Espírito Santo relembrando essa frase, única frase: só tem forte no lugar até chegar alguém mais forte. Só tem forte no lugar até chegar alguém mais forte. E o Espírito Santo ficou, e eu parei então e busquei na palavra o que o Espírito Santo estava querendo trazer. Eu comecei então a percorrer a Bíblia e ler os textos e ler as passagens, e comecei a entender o que o Espírito Santo estava querendo dizer. Aí o Espírito Santo me levou em algumas passagens bíblicas que eu vou trazer aqui para vocês entenderem também como que Jesus, a autoridade que estava sobre Jesus Cristo, como que no mundo espiritual as coisas aconteciam dentro dos lugares onde Jesus entrava. Primeira experiência que o Espírito Santo me levou foi quando Jesus ele estava num caminho, tinha acabado de descer de uma travessia dos barcos e chegou e foi abordado por um homem. Esse homem era o principal da sinagoga, era um cara importante. O nome dele era Jairo. E Jesus fazendo os milagres à beira de ali. E aí Jairo chega e fala: Senhor, o Senhor vai até minha casa? A minha filha está muito doente. E o Senhor Jesus disse: tá bom, vamos lá. Só que no caminho aconteceu alguns imprevistos. Para o homem é imprevisto, aos olhos humanos é um imprevisto, é um momento que não deveria existir. Por quê? Porque eu estou com pressa, porque eu tenho pressa, porque a minha filha está doente, está morrendo. Então, quanto mais rápido Jesus chegar, melhor é. Mas como Jesus ele não está ali para fazer a vontade do homem, ele está ali para fazer a vontade do Pai, ele não foi tão rápido assim como já era esperado.
tudo é para glorificar o nome do Senhor. O que acontece na minha vida, na tua vida, é para glorificar o nome do Senhor. Seja para a vida, seja para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. Talvez essa palavra não é tão saborosa, mas você tem que entender que nada sai, nada foge do controle de Deus na minha e na tua vida. Nada. Você pode não estar entendendo o que acontece hoje na tua vida, mas o futuro pertence a Deus e é a Ele. Não fique ansioso pelo futuro. Não fique ansioso, não fique querendo dar um jeitinho para as coisas de Deus. Deus, Ele nunca perde o controle. Interessante que quando essa mulher ela para Jesus, agora falando do imprevisto, a mulher do fluxo de sangue, ela parou Jesus no caminho. Ele estava indo para a casa de Jairo e ela parou ele. Virtude saiu dele e fez ele parar. Ela recebe a cura. A fé dela era tão grande que não precisava tocar em Jesus, ela tocou somente na orla. E ali ela recebeu a cura por causa da fé dela. Ela disse: eu não preciso tocar nele, eu posso tocar somente no fio da roupa dele e eu vou ser curada. Essa era a fé que ela tinha. Enquanto as pessoas queriam tocar nele, ela já foi um pouco mais além. Nesse momento que ele está ali, falando para ela: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Chega naquele mesmo momento, no mesmo momento que Jesus disse para ela assim: filha, receba a tua bênção, seja curada, vai em paz. Na mesma hora, Jairo recebe uma notícia que ele não queria ouvir. Naquela mesma hora, a Bíblia diz que chega pessoas da sua casa avisar ele e dar a notícia que ele não queria ouvir. A notícia que a filha dele tinha morrido. Ou seja, ele estava na metade do caminho. Ele já estava na metade do caminho para chegar e não conseguiu completar o caminho para que Jesus chegasse antes da morte. Naquele mesmo momento, quando Jairo recebe essa notícia, eles pegam e falam assim, porque tem pessoas, irmão, que só enxerga aqui, esse mundo físico, não consegue ver o trabalhar de Deus. Então tome cuidado com essas pessoas que não conseguem ver aquilo que Deus está fazendo, porque às vezes vão te dar um conselho e vão fazer com que a tua fé, ela baixe, vão te enfraquecer, vão tirar a tua coragem, vão tirar a tua ousadia, com palavras simples. Sabe qual é a palavra que falaram para Jairo? Não importunes mais o mestre, a sua filha já está morta. A Bíblia vai dizer na história, você pode ler depois ela completa. Jesus ouvindo isto, porque pode falar até baixo, pode até sussurrar, mas o Senhor Jesus sempre está te ouvindo. As pessoas ao teu redor podem falar o que for, mas Jesus está ouvindo. E isso importa muito para Ele. Tudo aquilo que as pessoas falam para você, tudo que falam para você que você não vai vencer, que não vai, que teu marido não tem jeito, que a tua família não tem mais jeito, que não tem porta aberta, não tem, tudo isso diante do Senhor Jesus, isso tudo Ele está escutando. E o mais poderoso de tudo é que Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, ei, tenha bom ânimo, apenas creia, eu vou lá, eu vou na tua casa. Jairo não questiona, não Senhor, mas ela está morta. Não, se Jesus falou que Ele vai lá com ela mesmo morta, eu vou crer. Glória a Deus. Olha que interessante.
No caminho ele vai, chega diante da casa de Jairo. Irmãos, agora eu quero que vocês visualizem a mesma cena que o Espírito Santo me deu na hora da revelação dessa palavra. Imagina uma casa onde a morte estava. A morte estava ali, sim ou não? A morte estava ali, sim ou não? Os demônios que acompanham ali a morte estavam em festa, porque ela foi bem sucedida no plano dela. Interessante isso, que quando Jesus ele entra a porta dentro, é como se no mundo espiritual acontecesse algo assim. Ele entra a porta dentro, aqueles demônios começam a sair por tudo quanto é lugar. Eles começam a fugir, porque quem está entrando ali é o dono da vida. Quem entra pela porta da casa é o dono da vida. Ele entra por dentro da porta, ele chega na sala e ele vê aquelas pessoas ali. E para Jesus, irmãos, a morte é nada, porque quando ele entrou, ele ainda avisou para todo mundo: fiquem tranquilos. Por que estão chorando? A menina apenas dorme. Para o Senhor Jesus, quem tem autoridade e poder, a vida está no controle de Deus. Glória a Deus. Pode até ser que muitas pessoas olhem para a sua vida: ah, esse aí está morto espiritualmente, ah, esse aí não dá mais frutos. Pode ser que tenha pessoas que julguem você, porque você não está mais daquela forma que o Senhor queria. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite: se você abrir a porta da tua casa, da tua vida, o Senhor Jesus ele vai entrar. E aonde tem morte, o Senhor Jesus manda embora e traz a vida. E a vida que o Senhor traz é uma vida com abundância, é uma vida ao qual o Senhor traz tudo de novo, é um renovo. Ele traz a alegria para dentro da sua casa. Jesus chega naquele ambiente de tristeza, de choro, e ele pega e fala: menina, levanta. E na mesma hora a menina levanta. É muito conhecido esse texto e outros textos que eu vou citar aqui, mas eu quero dizer para você que o mais forte chegou na casa. O mais forte do que a morte, o mais poderoso do universo chegou. Ele entra a porta dentro e ele não está nem aí para o que está acontecendo. Ele só chega com uma única situação: de trazer a vida para aquela menina e mostrar que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de trazer a vida novamente. Porque tudo que Jesus fazia, irmãos, era para glorificar o Pai. Então cada atitude de Jesus, ele falava que o Pai seja glorificado. A vida entra porta dentro. Talvez dentro de algumas famílias existe um valente aí. Existe um valente sempre dentro de alguma área, em alguma família. Eu estava meditando nessa palavra, estava meditando nesse texto. O valente, ele só é valente até que o próprio Jesus ele entre na situação e ele resolva a situação. Mas para isso acontecer, eu preciso confiar em Deus, confiar em Jesus. Eu preciso fazer com que Jesus ele tenha liberdade dentro do ambiente onde eu estou com problema. Eu tenho que dar essa legalidade, porque o mundo espiritual ele é por legalidade. Se você dá legalidade para o mundo espiritual na parte do bem, Deus vai agir para o seu bem. Se você der legalidade para o mal vai agir para o seu mal,
para a sua destruição. Legalidade. Jairo abriu a porta e deu legalidade para Jesus. Entra na minha casa, Senhor, e faz a tua vontade. Tem um versículo em Colossenses, se você quiser abrir, Colossenses 2,15. Despojando os principados e potestades, fez deles uma exposição pública, triunfando sobre eles. Jesus, quando morreu na cruz, a morte não foi lá. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque é dessa maneira que o Espírito Santo ministrou o meu coração. Preste atenção. Quando Jesus morreu na cruz, a morte não foi lá pegar a alma de Jesus. Quando ele morre na cruz, sabe o que ele faz? Ele tem todo o poder e autoridade. E ele fala assim, ó: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Ele mesmo diz: a minha vida eu dou. Ninguém atira. Olha o poder que tem. Ninguém atira, porque a morte, ela está ali, ela tirou a vida. Mas de Jesus não, Ele dá a vida, Ele entrega a sua vida, Ele entrega nas mãos do Pai. Ele tem o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ele tem o poder de dar a vida. Ele tem o poder de morrer e de ressuscitar, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso é muito tremendo. Isso é uma autoridade assim. Por isso que a Bíblia relata que Ele é o mais valente. E por isso que você está aqui nessa noite fazendo essa campanha, porque o mais valente vai entrar na sua casa, vai entrar nas suas áreas, e ele vai vencer o valente em nome de Jesus. E é por isso que você vai agarrar essa campanha com as suas mãos, vai trazer com o seu peito, seu coração, vai dizer: eu vou até o fim. São 4 domingos, irmãos. 4 domingos para você aprender com Deus na sua palavra e vencer cada etapa, cada valente. Quando Jesus encontra, lá em Lucas capítulo 7, 14, fala do filho da viúva de Naim, que ele está morto, sendo carregado num momento do velório. A Bíblia diz que ele se enche de compaixão. Ele se enche de compaixão por aquela mulher. Você sabia que quando uma pessoa estava morta, tinha uma regra que não poderia botar a mão numa pessoa morta? Isso fazia parte da lei. Só que qual que era o símbolo da morte ali naquele velório? Naquele momento que eles estavam levando para o sepultamento. Qual que era o símbolo da morte ali? Era o caixão. Por quê? Porque uma pessoa deitada, para Jesus, ela apenas dorme. Mas uma pessoa deitada
dentro de um caixão, já indo, está morta. Então Jesus, o que ele faz? O mais valente para, vê o velório passando, se compadece, ele vai até lá, ele chega diante daquela situação, a mulher chorando, o caixão está aqui, o menino está deitado, ele olha para o menino, ele vê todo mundo acompanhando já para o buraco, que já estava aberto o buraco. Ele pega, olha para a mulher, calma. Ele não toca no menino, mas ele toca naquilo que era símbolo da morte. Só um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. O mais valente vai tocar no esquife, naquilo que era o símbolo da morte, que é o caixão. E naquele momento que ele toca naquele caixão, ele está dizendo assim, ó, no mundo espiritual, a vida está tocando na morte. A morte não é mais a morte, agora vai virar vida. Eu mudo as coisas no mundo espiritual. E o menino, na mesma hora, ouvindo a voz do Senhor Jesus, levanta, ele levantou, porque a vida chegou. A vida chegou. Eu não sei como é que está a tua vida, a tua família, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus está disposto a derrubar todo valente que estiver atrapalhando. Todo valente que estiver atrapalhando na tua vida, o Senhor quer chegar e dizer: o mais valente está aqui, sai e abandona essa família, abandona essa casa, porque o mais valente está presente aqui nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 vai dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Em algumas traduções vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Quando Paulo escreveu essa carta a Coríntios, ele está falando de algo que está por vir ainda. Jesus venceu a morte, mas ele não quer somente ele vencer a morte, ele quer que eu e você vençamos ela também. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 55. Abra comigo lá. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 55 é o versículo que eu falei para vocês aqui. Mas tem um contexto um pouco antes, e eu vou ler um pouquinho antes, que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então vamos ler até o 50 até chegar lá, tá? 15, 50. E diz assim a palavra do Senhor: e agora, eu digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto é que corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí vem o versículo que eu vou ler para os irmãos: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Existe um plano da parte do Senhor para todos nós alcançarmos com Ele, com Jesus, a
a imortalidade em Deus, a transformação daquilo que é corruptível, o pecado, a carne, naquilo que vai ser pela eternidade. Quando você entender que Deus Ele quer entrar e fazer mudanças, você precisa dar essa legalidade e não querer fazer esforço com as suas próprias mãos. Cada um de nós precisa dar essa legalidade para que haja uma transformação. Pastor, eu ainda tenho costumes ainda de quando eu não conhecia Jesus. Esse valente precisa cair por terra na tua vida. Eu ainda faço coisas que eu não deveria fazer, mas eu não tenho força. Claro, você não tem força, porque você não pode com esse valente. Porque se você não colocar Jesus para resolver essa situação para você, e você deixar Jesus fazer, você dar essa legalidade, nada vai acontecer. Você vai continuar com a sua vida lutando, dando soco no vento, como diz a palavra. Uma situação que o Espírito Santo falou para mim, que quando a sogra de Pedro estava doente, e Jesus entrou pela porta dentro daquela casa, porque Pedro deu legalidade para ele entrar na sua casa. Aí ele entra na casa de Pedro, a sua sogra está com febre. Ele vai, ela não estava morta, ele põe a mão nela. Aí ele colocou a mão. E na mesma hora a febre abandona e ela começa a servir o Senhor. O que isso quer dizer? A febre, irmãos, para quem estudou já alguma coisa de medicina, a febre é uma inflamação interna, sim ou não? Por isso que o nosso corpo ele reage. Existe algo dentro do nosso corpo que está inflamado e gerando a febre. E Jesus ele tira esta inflamação de dentro com apenas um toque, irmão. O que eu quero dizer com isso? Para que ela viesse a servir. Tem pessoas que estão inflamadas por dentro e estão parando de servir ao Senhor. Tem pessoas que estão febris, e quando você fica com febre, você sabe muito bem como é que é. Você não quer fazer nada, você não quer nem sair do lugar. Mas o Senhor Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: eu tenho a solução para essa febre, para essa inflamação interna que você está sentindo no teu coração. Deixa Jesus tocar nessa noite. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Não fica alimentando essa febre. Não perca a oportunidade de servir o Senhor Jesus. Porque quando aquela mulher foi tocada por Ele, ela não perdeu a oportunidade. Eu só não estava te servindo porque eu estava de cama impossibilitada. Mas agora que eu já estou de pé, que eu já estou curada, já estou sarada, agora eu vou te servir com todas as minhas forças. Glória. É maravilhoso você poder servir ao Senhor. É maravilhoso você poder servir a Deus. Não deixe que nada pare você.
Não deixe que nada pare, não deixe que nada dê, assim, crie uma situação para que você não venha nos cultos. Cada culto que você vem, é como o pastor falou, cada culto que você vem, você começa a receber a palavra, e a palavra ela vai lavando, ela vai lapidando, ela vai moldando você da forma que o Senhor quer. E cada vez que você deixa de vir ao culto, o inimigo ele tem uma oportunidade de encher você com coisas que não agradam a Deus. E aí você começa, falta um culto, daqui a pouco falta outro, daqui a pouco você não vem, daqui a pouco uma vez no mês. E aí as lutas elas começam a vir, por quê? Porque o inimigo ele quer sempre fazer você enfraquecer. Não é que as lutas estão aumentando, é porque você está ficando fraco. Ah, mas eu não aguento mais tanta luta. Claro, você vem uma vez só no mês na igreja. Você prefere se alimentar pela televisão? Sendo que o Senhor falou, aonde está a minha bênção? É quando os irmãos estão em união, comunhão, no altar. Aqui Deus libera a bênção. Aqui você sai daqui com uma bênção nas suas mãos. Você não enxerga. No mundo espiritual você está saindo com uma bênção nas suas mãos. Isso é importante, você se reunir. Cada um de nós é diferente um do outro. Então nem sempre a minha atitude às vezes vai agradar o irmão lá, ou o outro irmão. Mas entendo que nós vamos ser aperfeiçoados em Deus. Então olhe para mim como uma pessoa que está em Deus. Então não olhe para os meus defeitos, mas olhe para o Jesus que está na minha vida. Porque todos nós temos falhas, temos erros, somos pecadores. Mas o Senhor Jesus está nos moldando, está trabalhando em nossas vidas. A partir do momento que a gente vai dando legalidade, a partir do momento que a gente vai dizendo, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer, entra na minha casa, muda a minha história, tu é o mais valente de todos, vença esses valentes que estão atrapalhando o meu crescimento espiritual em ti. E quando você começa então a deixar que o mais valente tome conta das áreas da sua vida, você começa a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque você entendeu que se Jesus está no controle, tudo vai dar certo. Mas se você estiver no controle, infelizmente, vai demorar mais para as coisas acontecerem na minha e na tua vida. Nessa noite, nesse primeiro dia de campanha, nesse primeiro domingo de campanha, eu quero que você entenda que aonde Jesus ele chega, aonde ele bota a mão, seja uma palavra liberada pela boca dele, tudo muda, tudo transforma.